Olá, irmãos, graça e paz. Eu queria hoje meditar numa passagem muito pedagógica dos discípulos de Maús. Olha só, Lucas 24:13 vai nos ensinar como a gente sofre quando a gente desconhece o poder de Deus. Olha que diz aqui Lucas 24, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E no 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Essa frase aqui, ela me chama a atenção. Impedidos de reconhecer o poder da ressurreição, o poder de Jesus. Eu sei que a nossa vida é feita de etapas. Deus mostra o nosso pecado, o Espírito Santo nos convence, né? Da nossa doença, da nossa morte espiritual. Só Ele pode fazer isso. Ele traz o arrependimento. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos salvos já em Cristo, mas nós vamos caminhando pelos nossos Emaús da vida sem perceber a presença de Jesus. Eu sei que a circunstância ela é triste. Eles estavam presos ainda na sexta-feira. A sexta-feira da paixão foi o pior dia para os discípulos. Porque Jesus veio com uma proposta de remissão. Tanto é que no contexto, Jesus está indagando eles e conversando. Eles estão dizendo assim, aquele que disse que ia remir Israel, ia salvar Israel, ia dar um jeito na nossa vida, ele foi tão humilhado. Ele ele apanhou tanto, levou tanta chibatada, chicoteada, expuseram ele e a gente se decepcionou com ele. Porque a morte de Jesus na cruz, ela foi muito vexatória, sem dúvida. Tem algumas caricaturas nas igrejas católicas que tem o Jesus crucificado, mas bonito, né? Tem uns artistas que capricham. Jesus até com roupa, né, com uma vestimenta ali, mas na realidade a cruz de Cristo foi vergonhosa mesmo. Ele foi dilacerado, foi humilhado, ele ficou nu. A sua nudez foi muito visível ali, mostrando que o pecado trouxe vergonha. Trouxe vergonha, mas Jesus assumiu a nossa vergonha para salvar a gente. Mas olha só, queridos, eles estão ainda focando a sexta-feira, eles estão distraídos ou sem percepção do domingo da Páscoa, da ressurreição. E agora, Jesus, de uma maneira muito graciosa, né? Ele sabe trabalhar com a nossa fraqueza, com a nossa falência, a nossa incredulidade. E os discípulos estão ali caminhando, cabisbaixo, triste, lamentando. E às vezes o lamento toma proporção tão grande na vida das pessoas que elas não vêem o brilho do sol da justiça, do sol da ressurreição, da esperança e da vida. Eu tenho visto pessoas sofrerem com essa pandemia, com dores, com luto, mas nós precisamos do brilho da ressurreição. E agora os discípulos estão se sentindo só, como que traídos, abandonados. Opa, ele fez uma proposta e a gente está aí, olha. Caminhamos com ele, perdemos o nosso tempo. O Espírito Santo hoje, irmãos, traga a revelação, mostrando para nós quão grandioso é o poder de Jesus sobre a sexta-feira, sobre a morte. Porque a sexta-feira ela representa o Deus que se humilha, o Deus que se encarnou, que se humilha, né? Que levou nossos pecados, que enfrenta a maldade, enfrenta a morte, e enfrenta as autoridades que se achavam. E ele vai como uma ovelha ao matadouro, humilhado, sangrando. Os seus discípulos o abandonaram. Não foi só Judas que traiu Jesus, foi só Pedro que negou Jesus. Você vai ver que ele estava sozinho. Os discípulos estavam dispersos.
Quantas vezes a gente luta, né? A gente vive esse lado estranho, distante, ignorando. E agora Jesus se aproxima e os olhos deles estão impedidos de reconhecer. O pecado trouxe uma cegueira para nós. O pecado, ele é muito cruel, ele é muito complexo também. Ele obstrui a visão da glória de Deus e ele releva, né, as coisas negativas, as coisas ruins. E nessa reflexão eu queria que o Espírito Santo operasse em nós, nos ajudasse a gente ver além da cruz, além do sofrimento, além da humilhação de Jesus, além da sua coroa de espinho, que realmente representa a nossa maldição, mas ver o Cristo ressurreto e o Cristo vivo no nosso meio, e não só no nosso meio, mas em nós, na nossa vida, na nossa caminhada, Ele intervindo na nossa jornada de Emaús. Emaús é o caminho da tristeza aqui para os discípulos, é o caminho da depressão, do descontentamento. Mas Jesus, Ele intervém. E aí Jesus pergunta: o que vocês estão preocupados? Vocês estão tratando aí pelo caminhar de vocês? É a caminhada melancólica, né? Quantas pessoas estão caminhando na vida de uma maneira tão melancólica, né? No trabalho, nos negócios. Mas eu queria convidar você a ver que o poder de Jesus nos abastece, nos revigora, nos traz esperança. E agora eles estavam, diz o texto, e eles pararam entristecidos. Quando não tem esperança, quando o foco é o problema, quando a gente perde o ânimo, as decepções, a gente passa pela tristeza, assim. Mas a revelação de Jesus veio trazer vida, luz, alegria e esperança para nós. A Bíblia diz que Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Senhor, me ajuda a olhar para o Cristo que ressuscitou. O Cristo que derrotou o pecado, a maldade, a perversidade, derrotou Satanás, derrotou a minha velha vida na cruz. E agora eles estão melancólicos, entristecidos. E a Bíblia diz aqui que um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias. O Cleopas estava tão assim frustrado, né? Ele dá uma bronca no Senhor Jesus, como que ele dissesse: você não lê jornal não? Você não vê o noticiário? Você está muito ignorante, você está muito fora da atualidade, Jesus. Tem gente que acha que está acima de todos, tem resposta para tudo, mas não tem humildade, o quebrantamento. A obra de Jesus, a obra do Espírito Santo, irmãos, é nos quebrantar. Nós somos uma raça que falamos muito. Nós temos que aprender a ver mais, ouvir mais. E provavelmente um dos motivos de Cleopas, Jesus vai questionar ele: você não estudou os profetas? Você não examina as escrituras? E esse é o nosso problema. A gente deixa a circunstância se avolumar, crescer lá para as alturas, e a gente não descansa na palavra de Deus. Talvez eu e você sofremos percalços da vida, porque a gente olha para a nossa própria história, para nossas limitações, e Cleopas estava enxergando apenas a sua lógica, a sua razão. Talvez ele caminhou com Jesus e ele nunca soube descansar profundamente. Porque a obra do Evangelho é tão poderosa, que Deus opera em nós essa salvação. Eu sei que a gente vai ter altos e baixos, mas eu sei que o poder de Cristo deve ser maior na nossa vida, irmãos. Quando a gente experimenta perdão, paz, amor, refrigério, é tão bom. E eu queria que você hoje olhasse para o Senhor Jesus com um olhar diferente de Cleopas. Eu sei que de vez em quando dentro de mim tem um Cleopas. Tem um Cleopas que questiona. Tem um Cleopas que compara Jesus como um fracassado. Porque o que ficou na mente de Cleopas foi a sexta-feira.
E foi triste a sexta-feira, eu sei disso. Mas a sexta-feira é muito importante. Deus que se humilha para pagar um preço pelo seu resgate, para você ressuscitar em novidade de vida. Mas às vezes a gente perde essa consciência que a gente ressuscitou para uma novidade de vida. E aí acabamos pecando. Quanto mais a ressurreição de Cristo, o Cristo ressurreto vive em mim, quanto mais eu creio que eu estou ressuscitado com Cristo, o pecado vai perdendo o seu domínio, vai perdendo o seu senhorio. Eu preciso do senhorio do Jesus que ressuscitou para mim. Para eu caminhar nessa estrada escura de pandemia, nessa estrada escura de sofrimento, mas há uma graça. E aqui então muitas pessoas, como Cleopas, acham que Deus perdeu o controle. Acho que o Senhor ensinou algo e não cumpriu. A Bíblia diz que o Senhor é fiel. Fiel é Ele mesmo. Eu não gosto muito. Deus é fiel a mim. Quem sou eu para reivindicar alguma coisa do Senhor, irmãos? Deus não precisa de reivindicação. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é gracioso a mim. Eu gosto de cantar: Senhor, Tu és fiel a Ti mesmo. E misericordioso e gracioso para comigo. E às vezes tropeço, às vezes fico meio sonolento na caminhada. Mas quando esse Jesus da graça, e eu queria continuar falando isso na outra reflexão, mas eu queria que você entendesse. E Cleopas está desanimado, dando bronca em Jesus, os olhos tapados, impedido de reconhecer. Senhor, abre os meus olhos para reconhecer a Ti, a Tua grandeza, e a Tua riqueza, e a Tua vida abundante, e a vitória sobre o pecado, e uma vida de santidade, onde que eu possa morrer para o meu passado, para a minha história, para minhas loucuras, para as minhas manias, para as minhas lógicas. Porque Cleopas não conseguiu entender que o Jesus que foi humilhado era um Jesus vencedor. Muitos que estavam decretando a derrota de Jesus, eles não tinham noção. E isso entrou no coração de Cleopas. Olha bem, o poder da ressurreição que Jesus tinha anunciado o tempo todo com eles não estava sendo suficiente até aquele momento. Mas graças a Deus que Jesus cuidou de Cleopas. Ele cuida do Dagoberto, cuida de você, para você contemplar o túmulo vazio e ter uma vida cheia da graça e cheia da vida. Que Deus nos ajude como igreja, como povo de Deus, como cristãos, nova criatura, a viver no espírito da cruz, mas a viver no espírito da ressurreição, que é o espírito da celebração, da vida nova, como diz Paulo. Paulo disse: nós não vamos celebrar o fermento antigo, o fermento velho do pecado, mas nós vamos celebrar o fermento novo da verdade, da esperança de Cristo, a nossa Páscoa. Deus nos ajude a viver a Páscoa de Jesus, com graça, com poder e ousadia. Deus te abençoe. Grande abraço.